sobre o futuro dos jogos ou dos treinos no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Discutimos os nossos protocolos de modo que a gente possa evoluir para os treinamentos com contato. Quer dizer, hoje nós temos os treinamentos sem contato. Então, a nossa proposta, juntamente com o Internacional, não fomos sozinhos, o Marcelo também estava lá, foi exatamente criar uma condição da gente evoluir nos treinamentos com contato, ou seja, progressivamente 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, não os 11 contra 11, mas organizar uma forma que tivesse minimamente um contato, porque isso faz parte do prosseguimento dos treinamentos. A segunda situação com a Comissão Nacional de Clubes foi um debate mais institucional, levando em conta até mesmo um pouco de discussão sobre essa medida provisória de hoje, outras situações que dizem respeito ao próprio aspecto institucional da CBF, a criação de uma associação de clubes, vários assuntos aí que transitaram durante a tarde e que, na verdade, não chegamos a quase nenhuma conclusão, mas marcamos outra reunião para terça-feira para tentar finalizar quase tudo isso. Até na conversa com o Barcelos, o Chaves Barcelos, o vice-presidente do Inter, que o Medeiros, a gente não conseguiu trazer o Medeiros, mas eu acho que o Barcelos deu conta, ele falou muito isso, que mais se faz a reunião, né? Enquanto não se joga, se faz a reunião. Tá todo mundo sempre perguntando a tal da data, né? O senhor falou assim, voltar aos treinos aí com o coletivo, né? Tá para sinalizar. Qual é a proposta que vocês fizeram para o prefeito exatamente? Não, nesse momento só fizemos a proposta de treino com contato. Quer dizer, essa questão do calendário estadual é um calendário que depende do governo do estado permitir praças que possam jogar futebol. Nesse momento, não está liberado isso. A federação teve uma reunião hoje à tarde e, pelo que eu entendi, seriam protocolos que seriam dado respostas posteriores para uma situação de retorno do campeonato. Então, essa situação depende rigorosamente de uma orientação do governo do estado e aceitação do protocolo apresentado pela federação, que implicaria em praças, que implicaria em confinamentos, que implicaria em uma série de situações ainda a ser mais detalhada. Mas não tem data prevista, não tem data prevista. Essa situação de criar um ambiente de certo retrocesso, vamos dizer assim, uma certa ampliação da percepção, pelo menos, disso tudo, né, revela que ainda temos um longo caminho a percorrer e ainda não temos segurança de fixar datas para nada. Do que o senhor, assim, o seu sentimento, o senhor é um cara, assim, a gente acompanha, assim, até pela maneira como o senhor conduz e sempre, né, realmente é muito direto, assim, nas colocações, mas o seu sentimento, assim, digamos assim, né, o senhor também é um cara político no sentido, assim, mais, né, importante do termo, que a gente faz política o tempo todo no sentido das relações humanas aí, né? Pelo que o senhor está observando, assim, de um lado, né, existe um quadro de uma pandemia, do outro lado existe, por exemplo, até o próprio vice-presidente do Inter colocou, hoje os clubes adotam um protocolo, um nível de segurança que é semelhante ao que a gente vê no hospital. Ele chegou a comparar, né, com isso. Olhando essas duas frentes, o seu sentimento, assim, pelo que o senhor está, assim, sentindo em relação ao andamento disso? É que, lamentavelmente, o futebol está dentro de um conceito geral de combate a isso, ou então de preservação, ou de convivência com isso. Se tu trabalhares a ideia de que o futebol pode ser feito um protocolo específico de excelência e isolar isso do contexto geral da população, tu pode trabalhar rapidamente esse tema. Tu pode jogar logo em seguida, tu pode voltar aos treinos logo em seguida. Porque menos problemático de tu reunir 20 jogadores, 25 jogadores para treinar, menos do que tu pegar uma linha de ônibus com 30 pessoas, 40 pessoas dentro. Muito menos, porque lá está todo mundo testado, chegam protegidos, vêm diretamente da sua família, vêm com todas as recomendações de já vir fardado, não tem mistura de calção, não tem mistura de fardamento, não tem mistura de parte higiênica, não tem banho, não tem vestiário compartilhado, não tem nada, é tudo separado. Termina o treino sujo mesmo, embarca no carro e vai para sua casa terminar a sua higienização e fazer a lavagem do seu próprio vestuário, fardamento em casa. Quer dizer, é um troço completamente diferente. Então, o que eu quero te dizer com isso? Se nós tratarmos o futebol como se fosse uma consequência do contexto social em que vivemos, da forma como o futebol, como essa situação está sendo tratada socialmente, nós não vamos voltar rapidamente. Agora, se tratar o futebol com um protocolo específico, nós podemos voltar semana que vem. Então, depende muito de como, politicamente, os governos vão entender isso, interpretar isso e justificar isso, né?
O futebol poderia perfeitamente ser utilizado para exemplo de comportamento adequado para combater isso, quer dizer, dar reflexos na população de que os protocolos bem feitos, de que as questões de prevenção, de máscara, de gel, de lavar as mãos, de vestuário, tudo isso, se isso for possível interpretar no futebol como uma justificação de bom comportamento para melhorar a convivência, é muito melhor do que simplesmente isolar, ou então colocar o futebol no meio comum, que daí nós nunca mais vamos voltar. Aí nós vamos ficar no futebol gerido e levado e decidido por conta da pandemia no caráter geral da sociedade. A sociedade custará retornar. E se isso não for tratado diferentemente, com todos os protocolos que tem, nós não vamos jogar este ano. Então, a decisão não está mais nas mãos dos clubes. Os clubes já fazem a sua parte. A decisão está na sensibilidade dos governantes em entender esses processos. E o senhor acha que eles estão com o nível de sensibilidade adequado, tentando enxergar o futebol com essas peculiaridades? Ou o senhor acha que isso ainda tem um processo de convencimento? Ou hoje, por exemplo, a coisa parece que avança? Estamos tentando convencê-los disso. Estamos fazendo força para convencê-los disso. Estamos mostrando razões para que isso efetivamente possa ser objeto de avaliação. Mas te confesso que vejo neles extremo receio de liberar o futebol. Vejo neles muita dificuldade de entender que o protocolo do futebol é diferente do protocolo social, de todos aqueles que estão convivendo com isso. Está difícil de convencer e enquanto isso, a gente está rigorosamente obedecendo essas questões, porque o nosso processo não é de desafio, nosso processo não é de confronto, nosso processo não é de criar uma divisão, nosso processo não é de disputar, nosso processo simplesmente é de convencer naquilo que a gente entende que é possível fazer. Nós não queremos jogar nesse momento, nós estamos falando em treinar, entende? Só isso. Mas começar a treinar de uma maneira mais próxima ao que é o treino do futebol, no sentido da dinâmica, isso, de certa forma, já dá um passo no sentido da proximidade dos jogos. Sim, Quer dizer, treinar. a gente fica pensando assim que não é só treinar, né? A ideia é que, eu não sei quanto isso, as autoridades também, daqui a pouco tem uma certa, quer dizer, se tem essa pressão agora, depois vai vir a pressão para os jogos. Eu não sei quanto isso está relacionado. Não. Nós estamos submetidos ao entendimento geral. A gente sabe que quando o futebol voltar, será sem público nos estádios. Tudo isso está perfeitamente consensuado, está tudo normal, tudo certo, né? Nós não queremos atrapalhar nada nesse conceito de que não seja uma inspiração também para as pessoas se cuidarem, preservação da vida. Tudo isso está rigorosamente entendido para nós. O que neste momento a gente quer, porque nós estamos há 6, 7 semanas treinando fisicamente, é que a continuidade do treinamento ela não pode ser uma coisa massacrante ao jogador. Só a parte física não resolve, eles têm que correr atrás da bola, criar também uma forma de fazer o futebol de alto rendimento a partir exatamente do campo, de correr, criar resistências orgânicas e principalmente pulmonares, e enfim, o futebol se movimenta a partir exatamente do esforço físico do jogador correndo. E sem isso acontecer, não vai ter preparação plena do jogador. Então é uma complementação da preparação, isso faz parte do jogo. E nós estamos muito seguros de que efetivamente é possível fazer isso com segurança dentro dos CTs. Eu estou vendo aqui os comentários aqui, tem vários, assim, tipo, melhor dirigente depois do Fábio Koff. Teve um colorado que entrou aqui e mandou um abraço para o senhor, mas eu não consegui pegar o nome dele. Tá, e aqui, olha só, tem um comentário aqui, uma perguntinha, se dá para bancar... puxa, fugiu aqui. Em relação à questão de bancar os treinos, né? Quer dizer, vai dar segurança, né? Bom, é o que o senhor tinha falado antes, né? Agora, como é que o senhor falou, né, que há um limite desse treinamento que está se fazendo agora em relação, quer dizer, a outros claro, que passa a exigir. Como é que os jogadores estão, assim, e como é que está, e até o próprio acompanhamento, o Renato não está aí, né, como é que está esse dia a dia, assim, até onde dá para, né, avançar alguma coisa a mais, ou se tem essa barreira, quer dizer, uma questão até de demanda física, né, sei lá, cognitiva, de repente o futebol funciona assim. Vamos falar um português normal? Vamos falar um português normal. Colonial, português de boteco. Português de boteco. Os jogadores estão de saco cheio de fazer só exercícios físicos. Estão de saco cheio. Esgotou já essa parte. Eles precisam ter minimamente motivação, nem que seja motivação
Porque o jogador é movido a quê? É movido a pura competição. Eles são preparados para serem competitivos. O treino, quando disputa lá uma cesta básica, quem perde, é uma coisa competitiva. Está na hora de avançar nisso. Nós estamos nos orientando no protocolo médico de prosseguimento. Estamos seguros que esse é o caminho seguinte. Tem um gremista aqui bem-humorado que diz que o Medeiros entrou e travou tudo. Mas tudo bem. Está rolando aqui nos comentários, só estou colocando. Medeiros, só me dá que saia daqui, ó. A galera tá. Gente, vamos manter o bom nível. Marcelo é meu amigo. Marcelo é meu amigo. Quer que eu saiba? Se não tiver um aval, eu vou provocar o senhor mais um pouquinho. Se não tiver um aval até a semana que vem, para pelo menos esse treino que o senhor falou, né? Com toda essa garantia que vocês estão chancelando, que estão dando aí. O que vai acontecer? O que o senhor acha que tem que fazer? Dá para continuar com esses treinos? Aí, o que vai acontecer? Não, possivelmente o Grêmio vai continuar no seu protocolo, vai fazer as coisas talvez um pouquinho mais diluída, não vamos exigir demais, porque essa fase da preparação já está no fim, já praticamente terminou. Nós temos que evoluir no protocolo de preparação. Se por acaso nós não conseguirmos uma situação nova, nós vamos ter que dar uma interrupção, vamos ter que espaçar um pouco mais o tipo de exercício, porque daqui para frente começa a ser perigoso até para lesões. Teve um comentário, uma pessoa que comentou o seguinte, perguntou, né, como os times do interior vão conseguir seguir o que vocês já adotam do protocolo, porque obviamente isso exige tem um custo, né, que a gente sabe, em função de toda a proteção que se usa, testes, né, testes a gente sabe que, né, não são baratos. Como garantir isso? Porque aí é o outro lado. Por enquanto vocês estão protegidos, mas tem interação com quem vem de outros lugares. Isso é uma questão, por exemplo, que preocupa? Não, minimamente o primeiro protocolo a ser feito é o protocolo de sanidade absoluta. Então, nós temos que trabalhar sempre, quem viajar, quem andar, quem jogar, tem que estar completamente testado, completamente monitorado. Os clubes que não tiverem condições de fazer, e se a federação como organizador do campeonato vai ter que ofertar as condições para que os clubes entrem com os protocolos completamente em dia. A galera está comentando aqui a questão financeira, a gente vai entrar nesse assunto também, mas eu só queria pegar um ganchinho. O senhor disse que teve a reunião, né, com outros clubes do Brasil, e aí a gente vê o Rio de Janeiro, por exemplo, que está aí na pauta. Como é que o senhor está vendo esse cenário e nessa articulação com outros clubes do Brasil, o senhor acha que é possível ter aí digamos, um consenso? Não há condições de fazer um protocolo único no país. Nem o Estado, nem os estados estão equalizados do ponto de vista das suas políticas. Essa é uma crítica que tem que ser feita, porque nós não temos nacionalmente uma uniformidade de entendimento. Quer dizer, Santa Catarina já vai jogar, Rio de Janeiro já vai jogar, Minas Gerais já está com um protocolo mais avançado de treinamentos em perspectiva de jogar, outros estados também já estão trabalhando isso, outras situações estão acontecendo, e tem estados que sequer ainda abriram para treinos. Aí eu te pergunto o seguinte, para tratar da mesma matéria, no mesmo tema, com os mesmos, creio eu, com as mesmas informações científicas e da própria doença, da própria pandemia, é razoável que nós tenhamos tantas formas de entendimento da matéria? Isso nos dá um pouquinho de descrédito naquilo que seria, na verdade, a forma mais uniformizada de trabalhar. Está faltando cientificamente um protocolo mais uniformizado sobre tudo isso. Eu vou expor os jogadores, eu vou expor tudo, mas eu também tenho que saber o seguinte, se lá pode, aqui não pode, por que lá pode, aqui não pode, se o nível que nós estamos, aonde estamos atuando, tem rigorosamente as mesmas consequências. Nós estamos envolvidos no mesmo problema. Entendeu? Então, isso me leva assim, a suspeitar de algumas decisões que têm um conteúdo, às vezes, político, às vezes, conteúdos de disputa local, de falta de entendimento, ou mais conservadores, menos conservadores, mas eu não consigo perceber garantias, às vezes, por conta dessas dificuldades, de uma uniformização científica sobre o tema. Isso me deixa bastante preocupado e isso me deixa, principalmente, assim, desconfiado de algumas coisas. Me permita, com franqueza, dizer isso por uma razão muito simples. Porque nesse tipo de coisa não tem que ter dois entendimentos. Ou tu trata o assunto corretamente, ou tu trata o assunto equivocamente. Ou tu trata o assunto com insegurança. E nesse momento eu estou completamente inseguro por conta, no futebol, dessas visões diferentes. Tá, tem que fazer uma gestão aí com a... Qual é a sua operadora? A minha é Vivo. Então, Vivo
por favor, melhorar a conexão. O senhor falou que está preocupado, né? Porque nem sempre essas definições em relação ao retorno dos jogos têm a ver com protocolos científicos, isso que você está embasando o que vocês estão fazendo aqui. Eu queria saber se o senhor vê aí o que é uma interferência de alguns governos ou que... A minha crítica é a falta de uma uniformidade científica para examinar o mesmo tema. O tema futebol e retornar, e o efeito público, o efeito dos jogos tanto para ser aqui, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em qualquer lugar, o raciocínio para funcionar os protocolos são rigorosamente os mesmos. Né? O que me chama a atenção é que nós estamos tendo entendimentos diferentes sobre o tema exatamente a partir de cada governo ou de cada prefeitura. Nós não temos uma uniformidade dessa decisão. É isso que me deixa preocupado, me deixa, repito, inseguro, porque se lá pode, aqui não pode, nas mesmas condições, então, esse protocolo científico está sendo não somente avaliado cientificamente, mas está sendo avaliado outros conteúdos que podem vir de ordem política, pode vir de disputas, pode vir de qualquer outra coisa. E me permita dizer isso com toda a franqueza, porque, sinceramente, não me surpreende, porque esse é o mundo político que vivemos também. Dê uma olhada nos números. O Grêmio fecha o balanço trimestralmente, né? Durante o ano, né? Então, pelo que eu vi, vocês não sentiram o impacto da pandemia ainda nos números fechados, porque foi até março, né? Não sei se essa leitura está adequada. Inclusive, em algumas rubricas, vocês vinham muito bem, melhor do que o planejado para o ano. Presidente, qual é a situação agora? Não sei se o senhor pode nos trazer alguns dados. Já abriu, né? Abril, maio, o que o senhor puder trazer para a gente ter uma ideia do que a pandemia já afetou nas finanças do Grêmio. Afetou bastante, mas também tivemos ações para normalizar o fluxo, né? Aquilo que a gente deixar de receber, a gente vai ter que desonerar dos pagamentos. Nesse primeiro momento, desonerando para botar lá na frente, diferir, para parcelar, colocar esses pagamentos para 21, para 22 e, quem sabe, até para 23. Esta é a primeira situação. Com este raciocínio, nós fizemos várias ações, que envolveu o quadro funcional, que envolveu o quadro de atletas, que envolveu os fornecedores, que envolveu a suspensão de serviços, que envolveu também repactuações de pagamento e as ações do governo também, que estão suspendendo cobranças de impostos, botando essas cobranças lá para frente. O que eu posso te dizer do resultado das ações que tomamos? O Grêmio teve um superávit de 11 milhões e 200 no primeiro trimestre, embora tenhamos pego já a segunda quinzena do mês de março, com o impacto já dessa paralisação. Né? O mês de maio foi equilibrado, nós conseguimos, nesse raciocínio que eu falei, deixar o mês equilibrado, do ponto de vista de receita. Equilibrado a 0-0? 0-0 com um pouquinho de melhora. Não foi assim uma situação... Nós vamos expor isso mais na frente, mas não agora, porque não é momento e não precisamos estar... Então, o que acontece? Nesse equilibrado, a perspectiva de permanecer equilibrado, né, um pouquinho menos, talvez. Isso não significa dizer que o Grêmio não está equilibrado. Não, porque nós estamos colocando as despesas lá para frente. Uma hora essa conta vai chegar. Então, nós temos que passar esse momento e depois repactuar o clube orçamentariamente, em todos os sentidos, para garantir pagamentos dessas coisas que estamos jogando lá para frente. Compromissos assim mais de longo prazo que é possível repactuar para frente, ou tem assim valores assim, né, do ano que vocês estão revendo e tentando jogar para frente? São repactuações de contrato, quer dizer, compromissos que já tínhamos assumido, que iríamos pagar este ano, e que por conta da falta de fluxo de caixa vamos pagar no ano que vem, 2022, um novo fluxo de caixa. Nós já reduzimos o nosso orçamento praticamente aí na faixa de quase 80 milhões. Né? Nós já estamos com 80 milhões a menos de receita que já conseguimos equacionar internamente. Então, o nosso orçamento não é mais 390, dentro de critérios bem conservadores, porque achávamos que íamos arrecadar muito mais. Estávamos nos apresentando para um grande ano novamente, né? Pela mais uma vez superar. Que é uma situação
privilegiada considerando o futebol, o cenário brasileiro, olhando, claro, para os times principais, maiores, né? Porque comparar também com times menores seria injusto, né? Mas são dados importantes. E eu queria saber o seguinte, em relação aos contratos, até algumas pessoas estão perguntando dos jogadores, houve, né, uma redução, né? Houve uma negociação lá na largada, aí, quando esse ambiente começou a se configurar. Quero saber se vocês estão negociando agora, se vai ser necessário buscar também, de novo, né, algum ajuste aí. Aí eu quero saber do Renato ao jogador, né, mais, né, quer dizer, todos os tipos de contratos, estabelece mais ou menos um patamar. Isso realmente está sendo feito, presidente? Já foi feito no primeiro momento, aquela primeira onda de 3 meses, agora já estamos montando e organizando e já executando a segunda onda, que são mais 3 meses. Nós vamos até o mês de setembro organizando novamente uma readequação orçamentária e diferindo contratos, e isso implica bem numa situação de organizar também uma nova negociação com os jogadores. Ainda não fizemos, ainda não começamos, mas vamos também criar uma condição de discutir com eles a ampliação desses fatores que estamos vivendo no dia de hoje para melhorar a posição de todo mundo. Não é que vamos retirar direitos, vamos simplesmente colocar lá para frente as questões contratuais, cumpri-las mais na frente. Essa vai ser mais ou menos a forma de entendimento que vamos levar os jogadores quando começarmos essa discussão. Quer dizer, muda um pouco em relação à primeira onda? Muda talvez muda alguma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, mas talvez seja alguma situação um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais arrojada, né? Talvez arrojar um pouco mais por conta de organizarmos o equilíbrio do fluxo de caixa. Um pouco mais duras, duras. Qual é a expectativa que o senhor tem para essa nova onda aí de negociação? Porque o senhor disse que vai ser mais dura, né? Muito positivo. Acho que criou um consenso que, neste momento, a gente vai ter que enfrentar essa situação juntos, com o conceito de vamos passar juntos, vamos viver juntos, vamos fazer o futuro juntos e vamos fazer nós mesmos. Nós não vamos atrás de jogadores novos, nós não vamos fazer contratações novas, nós vamos simplesmente dizer o seguinte: estamos passando essas dificuldades com esses jogadores e iremos também concluir essas dificuldades com esses jogadores. Nós não vamos fazer nada que seja fora do conceito de que o mais importante esse ano, o melhor campeonato desse ano, será exatamente passar esse ano melhor e mais forte, de modo que a gente possa estar forte para 21. Nós não, se pudermos ganhar um campeonato, ótimo, se estivermos ali melhor, sem nenhum problema, mas também é muito mais relevante, é muito mais importante, porque eu considero o ano, do ponto de vista futebol, perdido. Então, eu estou muito mais preocupado em deixar o Grêmio saudável para 2021 do que propriamente criar uma condição de ficar competindo com possibilidade de vitória. Isso é uma afirmação forte, presidente. Considero o ano perdido. Considero o ano perdido. Porque... Considero e aí... Uhum. É uma situação que realmente parece que não ver um final disso. Sabe por que o ano está perdido? Porque nenhuma competição que acontecerá será igual. Será exatamente como foi programada. Ela será corrida, talvez tecnicamente jogada de uma maneira diferente, porque vai ter que atropelar com outros campeonatos. Ela vai ser de menor curto prazo, ela vai ter um espaço diferente, ela vai ter uma logística diferente, talvez praças de futebol diferentes, sem jogadores, sem torcida nos estádios. Não é o ambiente do futebol. Então, o que significa dizer? Nós vamos jogar diferente. Por consequência, eu entendo que é um ano, do ponto de vista do futebol, perdido. Venda de jogadores, presidente. Você falou que não vai ter, né, compra, não vai ter, quer dizer, a ideia é ficar com o time como está e fica, né, quer dizer, aposta que todos queiram ficar e venda, que esse é uma frente importante em termos de fluxo financeiro, né? O senhor tem expectativa? Como é que tá? Porque a galera está perguntando aqui. O Grêmio tem um elenco muito valorizado, o Grêmio tem um elenco com bom ativo e principalmente um elenco reconhecido. Claro que esse elenco também é cobiçado por outros clubes e nós vamos, sim, se tiver que vender para ficarmos fortes, se tivermos que fazer a segurança do Grêmio do ponto de vista econômico e financeiro com venda de atletas, vamos fazer isso. Eu creio que os jogadores terão sim uma redução do seu valor nos direitos econômicos. Será natural que isso aconteça, uma espécie assim de depreciação do patrimônio por conta da falta de dinheiro que está circulando. Não é que não valham. Os jogadores têm um preço muito característico exatamente
dessa condição de desempenho dentro do campo. Mas, nesse momento, não é a normalidade. Então, a normalidade será exatamente depreciada por conta desse momento que vivemos. E tem proposta, presidente? Muita consulta, mas não são consultas assim que sejam de clubes. Esse ambiente do futebol, sabe o que é uma imobiliária com 500 corretores? Né? O dono da imobiliária é um empresário, mas ele tem negócio para eles aí. Esses caras estão pelo mundo inteiro aí atrás de negócio de futebol, entendeu? Então a gente passa muito tempo atendendo quem efetivamente não tem nenhuma situação de negócio. A gente quer tentar fazer um negócio e a gente perde um tempo danado com isso. Não tem negócio, não tem perspectiva, vai atrás para ver se acha, mas vai ter o direito de vender. É isso. E qual é o mais procurado aí dos jogadores? Que mais chama atenção, que todos atrai? Tem. Não, o Grêmio tem muitas consultas sobre vários jogadores, o PP, o Jean-Pierre, Matheus Henrique, Everton, né? Outros jogadores da base também são objeto de avaliação, de perguntas. Kahneman, Jeromel, né? Todos os jogadores, Alisson, todos são jogadores muito... Todos eles têm uma espécie de consulta. E os jogadores, assim, eles têm, claro, a gente sabe, eles têm seus empresários, né? Tem toda a assessoria. E também entendem que é um momento que não está sendo muito promissor, ou alguns deles têm uma janela que eles têm que aproveitar, porque também tem a questão da idade, sei lá, do período, né, da sua, né, etapa do futebol, né? O jogador tem uma vida ativa de 12, 13, 14 anos. Eles também têm a expectativa de que cada momento da sua carreira, cada momento do seu desempenho e cada idade que passa, ele vai também ter situações que podem melhorar os seus negócios e ter as oportunidades dos negócios, né? Então, é normal que o jogador raciocine com isso e faça parte exatamente do mundo do negócio de futebol. Nesse momento, qual é a situação sobre esse ativo aí que o clube estava tentando antecipar, né, a sua gestão? Stand-by, completamente parada, não temos nenhuma situação em andamento. Por duas razões. Primeiro, porque o momento não é propício para nós conversarmos sobre isso e não há condições econômicas nem financeiras de encaminhar. Segundo, porque tínhamos tudo encaminhado e houve, de certa forma, uma nova interpretação do que nós tínhamos acordado por parte de um dos participantes de todo esse acordo, né? E isso trancou. E o Grêmio, quem e o que foi essa nova interpretação? Deixa assim, no momento oportuno o Grêmio vai colocar isso no ar, né? Porque o momento tem oportuno que falar, é inevitável que as pessoas estão já... No momento oportuno o Grêmio vai colocar isso no ar, porque o momento do Grêmio ainda vai discutir se vai se manter na negociação ou vai sair, né? Então, no momento que o Grêmio sair, o Grêmio vai dizer por que saiu, por que essas questões aconteceram e as dificuldades que nós... Quanto a gente pensa que avançou, a gente retrocede nesse entendimento com todas as partes. E o Grêmio vai explicar publicamente, vai fazer uma justificação a essa torcida se o Grêmio se retirar do negócio. E quando o senhor acha que vai ser feito esse esclarecimento? Depois que essa coisa passar, depois que o momento tiver uma certa normalidade. Normalidade nunca mais vamos ter a curto prazo, mas quando acharmos que dá para fazer uma certa recuperação de rotina e verificarmos que o negócio efetivamente não vai ter saída, a gente vai fazer a divulgação. Porque essa questão da arena, da antecipação, né? Acho que quem está acompanhando aqui normalmente sabe, mas que tem a ver, né? Antecipar de 2033, né, presidente, a gestão. Tinha a ver muito com o potencial do que a arena pode entregar em termos de resultados, seja da bilheteria, né? E outros potenciais. Isso pesa, por exemplo, olhando, quer dizer, um ano que, como o senhor diz, não vai ter futebol, não vai ter público, né? Quer dizer, nesse ponto de vista, olhando por esse lado, que é o retorno da... não teria sentido mesmo fazer uma antecipação? Sempre trabalhamos com a ideia e estamos completamente convencidos que a antecipação da compra da operação do estádio para nós é um fato positivo. Achamos que poderemos potencializar mais os negócios, poderemos criar melhores planos de sócio, poderemos melhorar o perfil de arrecadação do estádio, realizar mais negócios de ocupação dos espaços vazios, poderemos criar um montão de condições de receitas que nós não estamos vendo hoje. Tudo isso para nós está muito claro no novo plano de negócio
que o Grêmio tem se por acaso assumisse a gestão do estádio. Nesse momento, infelizmente, nós estamos paralisados nessa discussão, mas o Grêmio tem convencimento e segurança e certeza que se tivesse a gestão do estádio, a gente poderia fazer bem melhor. Se não for agora, vai ser ano que vem, ou sei lá, é um adiamento, porque eu lembro que o senhor algumas vezes falou assim, se não for agora, não vai ser mais. E dessa vez é isso mesmo. Se nós entendermos que vamos sair do negócio, nós definitivamente sairemos do negócio. Nós não vamos voltar mais para o negócio. Se nós resolvermos sair e vamos justificar, repito, vamos justificar por que saímos, e serão razões creio que serão muito bem entendidas pela população, pelo gremista de uma maneira geral. Então, quero te dizer o seguinte, se por acaso nós sairmos, será em caráter definitivo, nós não vamos voltar ao tema mais até o final de 33. Pelo menos enquanto torcedor... Sim. Certo. Tem alguém, uma pessoa que entrou aqui perguntando Ferreirinha se fica. O Ferreira criou uma situação de questionamento judicial conosco, né? Então, o Grêmio está sempre disposto a conversar, sim. Mas tem alguns requisitos para voltar à conversa, né? E essa bola está com ele. Ele que deve dizer o que vai fazer. Os requisitos são de vocês ou são dele? Ele que vai ter que criar as condições para o retorno. Ele que vai ter que dar a senha, né? Dizer assim, olha, eu quero voltar a discutir. O Grêmio está disposto a discutir, mas ele que vai ter que dizer exatamente que está disposto a voltar a discutir conosco. E para isso tem algumas condições, né? Por exemplo, manutenção da ação fica praticamente impossível, né? Nós não vamos, né, levar uma situação dessa natureza em diante se não der um gesto, pelo menos, de suspensão do processo. Ficaria impossível, né? E o jogador é uma criança boa, um guri bom, uma pessoa boa. Mas mal orientado é complicado. A questão das pessoas que estão no entorno do jogador do futebol, principalmente o jogador mais jovem, é uma questão que dificulta, assim, porque a gente vê que faz parte da própria sociologia do futebol. Atrapalha mesmo, ainda é um problema lidar. O entorno do futebol, né, é muito complicado, muito complicado. O que se drena de dinheiro fora do negócio em si, do objetivo em si do futebol, do campo, da formação de jogadores, que se drena de dinheiro no futebol para terceiros que absolutamente não contribuem quase nada, é muito grande. É uma coisa terrível isso. É um desconforto até, eu acho que é uma forma muito ruim de gerir a drenagem de dinheiro sem nenhuma correspondência produtiva para o clube ou para o negócio de futebol. E quem é que faz isso? Quem está no entorno do futebol. Não joga, não trabalha, não faz absolutamente nada, mas está no entorno do futebol, em torno dos jogadores, em torno dos negócios, em torno de todas essas questões assim. E isso, de certa forma, desgasta bastante, às vezes, uma situação que poderia ser melhor aproveitada no recurso futebol. E eu tenho... Eu não quero me estender nisso, porque eu sou bastante reticente a esse tipo de comportamento no futebol, me bato muito com isso. E tem muita gente que poderia ajudar muito mais o futebol ficando em casa. Essa que é a verdade. Deixa as coisas acontecer de uma maneira melhor, que seria melhor acontecer. O senhor fala em relação a... Só para a gente finalizar aí esse tópico. O entorno do jogador, o entorno do futebol, né? Existem essas situações e, né, não é a regra, mas é brabo. Não é fácil. Uma linguagem bem direta, é brabo. Perguntando aqui sobre o Everton Cebolinha, se ele fica até o final do ano. O Everton tem muitas consultas a respeito dele, mas não tem nenhuma proposta concreta. Saindo a negociação da Arena, como fica a área do Olímpico, não poderíamos usar o espaço até 2033 para fazer uma sede social? Temos a posse do estádio do Olímpico, mas contratualmente não somos mais dono. Mas nós temos a posse porque não entregamos o patrimônio que deveríamos ter entregue. Então, na verdade, enquanto não se resolver o entorno e essas questões todas, nada acontece. O estádio, se nós não acertarmos nada, lamentavelmente vai ficar cada vez mais deteriorado, vai ficar lá se perdendo, porque o Grêmio não pode fazer nada contratualmente. Mas o Grêmio também não entregou aquele patrimônio, que basicamente hoje é o terreno, porque tem a única forma de segurança daquilo que significa, vamos dizer assim, a segurança da discussão contratual que mantém com todos esses descobrimentos que tiveram no curso do tempo. Isso que o senhor falou desse entorno do futebol que acaba sugando, né? Acaba atrapalhando. Né? O Luan foi um caso.
perdeu tempo na sua carreira, um craque de bola e acho que ele poderia ter evoluído mais rapidamente nas questões de progresso da sua carreira. Mas ficou um pouco atrapalhado, principalmente por má orientação. E os treinos voltando, no sentido mais próximo do normal, o Renato volta já para orientar? O Renato é um assunto médico. O Renato volta quando tiver autorização dos seus médicos, né? O Grêmio não vai pedir para ele voltar, sei que os médicos tenham dado autorização. E nesse caso, o senhor pode comentar alguma coisa a mais, assim, que tem a ver com a questão É isso. Não. Dos procedimentos que ele fez? Eu não tenho assim, um conhecimento, né? Como a situação foi esta, na verdade, o condicionamento dele voltar tem que ter autorização médica para ele poder circular. Ele vai ter que circular para voltar para cá. Eu não sei se os médicos vão autorizar ele a fazer isso nesse momento. Então, tem que esperar uma orientação médica ou então um aconselhamento médico que ele possa ter. Galera comentando aqui que o Cavani está soltinho no mercado. Então, me arrume o dinheiro e mesmo com o dinheiro dessa vez eu não vou encaminhar o assunto de uma maneira muito franca, porque, como eu disse, nós vamos terminar o ano com esse grupo que está aqui aguentando o tempo conosco. O meu namorado da minha filha é associado, e eu logo começou a crise, eu perguntei, e aí, Matheus, o que tu vai fazer? Eu falei, agora é a hora de eu estar colaborando, agora o meu time precisa. Então, esse é o verdadeiro gremista. O senhor gostou, né? Se ele puder fazer isso, se ele tiver condições de fazer isso, sem interferir na sua vida, esse é o verdadeiro gremista. É o dono e conduz a sua paixão. É aquele que está solidário, que faz a força, que faz a união e que sabe exatamente que esse momento nós temos que passar com a nossa solidariedade ao clube. Este é o raciocínio do verdadeiro gremista. Vocês estão perdendo sócios? Perdeu 15% da receita mensal, perdeu em torno de 6 mil sócios, deixaram de pagar, e quem tem nos procurado para fazer uma situação de renegociação, a gente tem procurado atender, estamos tratando essa questão de procurar manter sempre a associação em dia, né? E o Grêmio fez um plano de vantagens, o Grêmio fez um reconhecimento, o Grêmio vai homenagear os sócios que ficarem em dia, o Grêmio trabalhou o viés de comparecimento no estádio bem mais em conta depois que passar tudo isso. Enfim, está no limite do que a gente pode fazer, mas também alerto que o que nós temos de garantido nesse momento, e não tão garantido assim, é o dinheiro do quadro social. Este é nosso, é o fruto da nossa paixão. Então, esse é o que vai dar mais ou menos a sustentação e a sustentabilidade do clube. Então, o verdadeiro gremista tem que entender que nesse momento estamos precisando, todos nós, da solidariedade com o clube. Não é com a direção, não é com o presidente, não é com esse, não é com aquele. O clube precisa da solidariedade porque o momento é grave e a gente precisa estar unido para sobreviver.